Pessoal, vamos aqui estar fazendo uma revisão, tá? A gente já viu muito o assunto de geometria analítica, mas para essa recuperação a gente vai focar em algumas partes, tá? Primeira coisa que a gente vai voltar aqui a relembrar, que a gente já estudou muito isso, né? É a equação da reta, gente. Toda vez que ele pedir para calcular a equação da reta, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar os pontos, tá? No caso aqui, você tem o primeiro ponto, tá aqui, ó. Vou chamar de A, tá? O primeiro ponto é 0 e 5, beleza? O teu segundo ponto aqui, ó, vou chamar de B, é 3 e 0, beleza? Aí para achar a equação da reta, tu precisa de um terceiro ponto. Como tu não sabe quem é, tu chama de XY, tá? Aí um ponto qualquer que tu vai chamar de XY, para poder achar a equação dessa reta. Sempre assim, tá? Coloca o primeiro ponto, o segundo ponto e um ponto qualquer, XY. Aí é só colocar aqui no dispositivo, ó. Lembra? Ó, primeiro ponto, 0, 5. Segundo ponto, 3, 0. O XY qualquer, né? XY. E repete o primeiro ponto, que é 0 e 5. E se isso aqui é uma reta, tudo isso tem que dar o quê? 0. Não esquece disso, tá? Tem que dar 0. Por quê? Porque se isso aqui é uma reta, esse ponto que eu estou achando aqui, ó, que é o XY, tem que estar alinhado, né? Com a reta, tá? É um ponto qualquer da reta. Primeiro ponto, segundo ponto, um XY qualquer e repete o primeiro ponto, beleza? Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou só multiplicar, ó, em diagonal, lembra? Ó, esse vezes esse e vezes esse. 0 vezes 0 dá 0. 3 vezes y dá mais 3y. X vezes 5, 5x. Beleza? Aí agora voltando, né? Trocando sinal, tá? Ó, esse vezes esse dá 15. Aí bota menos 15. 0 vezes x vai dar menos 0. E y menos 0 dá 0. E tudo isso igual a quem? A 0. Beleza? Aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Ó, se eu pegar esse 0, menos 15, menos 0, menos 0, a dica que eu dou é o seguinte: o 0 não influencia em nada, tá? Pode refazer a equação aqui embaixo sem considerar o 0. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 3y mais 5x menos 15 igual a esse zero aqui, tá? Esses zeros aqui, ele não influencia em nada na adição e na subtração. Então, faz de conta que ele nem está aí. O que é que eu tenho que fazer? Lembra que o y tem que ficar sozinho? Então, esse 5x vai para o lado de lá. E esse menos 15 vai para o lado de lá também, beleza? Aí aqui ficou, ó, 3y igual, presta atenção, era mais 5x, passa para cá, menos 5x. Esse cara aqui, ó, era menos 15, passa para cá o quê? Mais 15. Por quê, Felipe? Porque trocou de lado, troca de sinal. Aí agora, lembra que esse 3 está multiplicando quem? O y. Ele vai passar para o lado de cá, dividindo esses dois termos, tá? Então vai ficar y igual a menos 5x sobre 3, mais o 15 sobre quem, pessoal? Sobre 3, tá? Porque o 3 vai dividir os dois termos, tá? Aí fica y. Perceba que menos 5 não dá para dividir para 3. Então, repete, né? Fica menos 5 sobre 3 não dá para dividir, x, né? Esse termo aqui não dá para dividir. Mais, agora aqui dá, ó, 15 dividido para 3 dá 5. Pronto. A equação dessa reta é exatamente isso aqui, ó. Beleza? Isso aqui seria a resposta para achar a equação dessa reta. Vamos praticar. Ó, dados os pontos 3, 4 e B, 5, 1, calcula a equação da reta que passa por esses pontos. Do mesmo jeito, ó, coloca aqui o dispositivo. Ó. Primeiro ponto, 3 e 4. Segundo ponto, 5 e 1. E um ponto qualquer xy. Aí lembra que no final tem que repetir o primeiro ponto, né? Que no caso é 3, 4. Isso aqui tem que dar o quê, pessoal? Isso aqui tem que dar 0, beleza?
É só fazer, gente. Vê como fica repetitivo. Ó, 3 vezes 1 dá 3. 5 vezes y dá 5y. X vezes 4, 4x. Aí, menos, voltando agora. 4 vezes 5, 20. 1 vezes x, x. Y vezes 3, menos 3y. E tudo isso aqui, pessoal, tem que dar o quê? 0. Aí agora, preste atenção, eu vou fazer as subtrações, tá? Ó, esse 3 vai ser menos quem? Menos esse 20, né? Ó, 3 menos 20 dá menos 17, tá? Ó, 5y menos esse 3y dá mais 2y. Esse 4x menos esse x vai dar mais 3x. E tudo isso igual a 0, tá? Vou terminar aqui em cima. Ficou menos 17 mais 2y mais 3x igual a 0. Aí perceba, pessoal, que o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que passar tanto menos 17 como mais 3x para lá. Por quê? Porque o y tem que ficar só. Então, esse menos 17 vai para lá e esse mais 3x vai para lá. Aí aqui ficou 2y. Ó, era mais 3x, passa para cá, menos 3x. Era menos 17, passa para cá o quê? Mais 17. Beleza? Aí agora, ó, esse 2 não pode ficar aqui. Tá multiplicando. Vai passar para lá, ó, dividindo esse termo e esse termo, tá? Aí fica y, vai ficar menos 3x. Aí o 2 passa dividindo aqui. Mais o 17. E o 2 também passa dividindo ele, tá? Como o 3 não dá para dividir por 2, nem o 17 dá para dividir por 2, aí fica exatamente do jeito que está. Lembrando que esse valor aqui, ó, que fica perto do x, é o coeficiente angular, tá? É o coeficiente angular. Que em alguns problemas vai representar o quê? A velocidade. Lembra que o coeficiente angular, em alguns problemas, eu mostrei a vocês que representa a velocidade. Beleza? A depender do problema prático, ele vai representar a velocidade, tá? A velocidade de crescimento ou de decrescimento, tá bom? Guarda essa informação. O coeficiente angular se refere à velocidade com que um fenômeno está crescendo ou decrescendo, beleza? Outro exemplo em que ele deu o gráfico, ó. Não sei se dá para ver daí, ó. Mas aqui é um 5, tá? Aqui é um 5, aqui é um 4, aqui é 1 e aqui é 2. Então, tá aqui, ó. Primeiro ponto. E tá aqui o segundo ponto, beleza? Aí vamos lá, achar a equação da reta. Ó. Primeiro ponto, eu tenho aqui 2 para x, 1 para y, 5 para x e 4 para y. Aí coloco um ponto aqui genérico, né? xy e repete primeiro, que é 2, 1. Tá? Pronto, tudo isso aqui tem que dar 0. Aí não tem mais o que fazer, gente. Ó. Isso é aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 5 vezes y, 5y, x vezes 1, x. Aí menos, ó, 1 vezes 5 dá 5, menos 4 vezes x, 4x, menos y vezes 2, 2y. E tudo isso aqui tem que dar o quê? 0. Aí cuidado aqui, tá? Ó, número com número, y com y, x com x, tá? Vamos lá. 8 menos 5 dá 3. Ó, 5y menos 2y dá mais 3y, tá? Aí aqui, ó, mais 1x menos 4x vai dar menos 3x. E tudo isso igual a 0, beleza? Vou terminar aqui, ó. Ficou assim, ficou 3 mais 3y menos 3x igual a 0. Quem é que tem que ficar sozinho? É só o 3y, né? Então, esse cara vai para o lado de lá e esse carinha aqui também. Aí aqui ficou 3y, beleza? Ó,
era menos 3x, passou para cá, 3x positivo. E aqui não aparece, mas tem o sinal positivo, né? Era mais 3, passa para cá o quê? Menos 3. Aí esse 3 vai dividir esses dois termos, ó. Vai ficar y igual a 3x menos 3, né? Aí o 3 vai dividir esse termo aqui e vai dividir esse termo aqui. Beleza? Aí perceba que aqui dá para dividir, né? Dá para dividir. Vou concluir aqui, tá? Ficou assim, ó. Y, aí você divide, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Aí vai ficar um x, né? Menos 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. Essa aqui é a equação da reta. Gente, a gente já está cansado de fazer esse tipo de questão, né? De equação da reta. Mas é basicamente isso. Para achar a equação da reta, você coloca o primeiro ponto, segundo ponto, um terceiro ponto qualquer e repete o primeiro. Faz os procedimentos, os cálculozinhos e você acha, beleza? Outro tópico. Condição de alinhamentos. Gente, a condição de alinhamento é muito parecido com a equação da reta. A diferença é que aqui você tem os 3 pontos, tá? Perceba, ó, você tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. Perceba que realmente eles estão alinhados. E perceba que esses 3 aqui, ó, eles não estão alinhados. Aí qual é o cálculo, professor, que eu faço para saber se os 3 pontos estão alinhados? Perceba que aqui a gente já está vendo, né, visualmente. Só que na prova, o professor não vai dar os pontos para você ver na imagem. Vai dar os pontos assim, ó. E você vai verificar, né? Aí para você verificar, você vai colocar no dispositivo parecido naquele dispositivo da equação da reta, tá? Você coloca aqui, ó, o primeiro ponto é 1 e 1, beleza? Segundo ponto é 4 e 4. E terceiro ponto é 6 e 6, tá? E repete primeiro, que é 1 e 1. Você vai calcular isso aqui, tá? Como se fosse a equação de uma reta. A diferença é que aqui você já tem o terceiro ponto, né? Que lá é xy. Para que isso aqui esteja alinhado, o resultado disso aqui tem que dar 0, pessoal. Vamos lá fazer para ver se dá. 1 vezes 4, 4 vezes 6, 6 vezes 1. 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. E 6 vezes 1 dá 6, tá? Aí, menos 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 6, 24. E 6 vezes 1, 6. Percebeu aqui? Deixa eu traçar aqui. Aí, ó, 4 mais 24 mais 6 dá 34. Menos. Ó, menos 4, menos 24 com menos 6 vai dar menos o quê? 34. E 34 menos 34 é 0. Ou seja, toda vez que o resultado der 0 é porque está o quê? Alinhado, tá? Está alinhado. Sempre isso. E visualmente já dá para perceber que está alinhado, né? Mas aqui foi só para provar. Perceba que quando eu fizer esse cálculo aqui, gente, quando eu fizer esse cálculo aqui, não vai dar 0. Por quê? Porque não está alinhado. Está alinhado é se esse outro ponto tivesse pelo menos aqui, ó, na mesma linha, tá? Mas não está alinhado. Perceba que não vai dar 0. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro ponto também é 1 e 1. Segundo ponto, 5 e 3. Terceiro ponto, 6 e 6. E repete primeiro, 1 e 1. Não pode dar 0. Por que não vai dar 0, professor? Porque não está alinhado. Dá para ver que não está alinhado. Aí como é que eu sei calculando? Quando não dá 0. Se der 0, é porque está alinhado, tá? Vamos lá. Aqui, ó. 1 vezes 3, 5 vezes 6, 6 vezes 1. 1 vezes 3 dá 3. 5 vezes 6 dá 30. E 6 vezes 1, 6. Beleza? Aí menos, ó. 1 vezes 5 dá 5. 3 vezes 6, 18. E 6 vezes 1, 6, né? Deixa eu colocar um 6 aqui. 6. Aí é só fazer, ó. 3 mais 30 mais 6 dá 39. Menos 5 mais 18 dá 23. 23 mais 6 vai dar quanto? 29, né? E 39 menos 29 dá 10. Ou seja, não deu 0. Por que não deu 0, professor? Porque não está alinhado, tá? Então, não está alinhado. Toda vez que não der 0, não está alinhado. Toda vez que der 0, é porque está alinhado.
Por exemplo, imagine que eu tenho esses 3 pontos aqui e eu não tenho um gráfico para saber. O que é que eu faço? Eu vou colocar no dispositivo. Está aqui o dispositivo. Vou colocar aqui, ó, 1 e 3, 4, 2, 5 e 3. E vou repetir o primeiro, ó, 1 e 3, tá certo? Vou verificar se está alinhado agora. Ó. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. 1 vezes 2 dá 2. 4 vezes 3 dá 12. 5 vezes 3, 15. Aí agora voltando, né? Ó, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Ó, 2 mais 12 dá 14, né? 14 mais 15, 29. Menos aqui, ó. 12 com 10, 22. Com 3, 25. 29 menos 25 dá 4. Ou seja, como não deu zero, então não está alinhado, tá? Não alinhado. É só isso, gente. Por não dar zero, eu já sei que não está alinhado, beleza? Para estar alinhado tem que dar zero. Vamos fazer isso aqui agora. Ó, o primeiro ponto é 1 e 3 também. O segundo é 4 e 6. O outro é 5 e 7. E o outro é 1 e 3. Beleza? Aí eu vou lá fazer o cálculo aqui, ó. Ó. 1 vezes 6, 4 vezes 7, 5 vezes 3. 1 vezes 6 dá 6. 4 vezes 7, 28. E 5 vezes 3, 15. Aí, menos, né? 3 vezes 4, 12. Menos 6 vezes 5, 30. E 7 vezes 1, 7. Aí aqui dá 6 mais 28, isso dá 34. 34 com 15 dá 49. Menos 12 e 30 dá 42, com 7, 49, tá? Dá menos 49. E 49 menos 49 dá quanto, gente? Zero. Ou seja, como deu zero, esses 3 pontos estão alinhados. Muito fácil, né? Só isso. Coloca no dispositivo. Se der zero, está alinhado. Não der zero, não está alinhado. Beleza? Pronto. Para encerrar, coeficiente angular, que eu já expliquei para vocês, não foi que o coeficiente angular, ele pode ser, em alguns momentos, o quê? Velocidade, tá? Ele é a velocidade com que a reta cresce ou decresce, tá? Na verdade, é a inclinação da reta, mas para alguns fenômenos, ele vai ser a velocidade. Esse método aqui é o método gráfico. A gente vai olhar para o gráfico sem calcular a equação da reta e saber qual é o coeficiente angular. Primeira coisa que vocês têm que lembrar, ó, tem que lembrar o seguinte. Toda vez que a reta estiver crescendo, o valor do coeficiente angular vai ser positivo, tá? Toda vez que a reta estiver assim, ó, decrescendo, o coeficiente angular vai ter resultado o quê? Negativo. Beleza? Se estiver crescendo, valor positivo. Se estiver decrescendo, valor negativo. Vamos ver aqui. Primeira coisa, ó, o coeficiente angular, né, que é representado por essa letra A, você faz assim, ó, você conta quantas unidades tem aqui no eixo Y. Lembra que aqui é Y, né? E aqui embaixo é X, tá? Você conta quantas unidades tem no eixo Y. Tem 1, 2, 3, 4. Aí coloca em cima, 4. Quantas unidades tem no eixo X? 1, 2, 3. Aí coloca 3 embaixo. Ó. Faz assim, pensa assim. Ó. Aqui em cima, a quantidade de unidade em cima eu coloco em cima. A quantidade de unidade embaixo eu coloco embaixo. Tá certo? Terminou, professor? Terminou. Esse aqui, ó, 4 sobre 3, é o coeficiente angular dessa reta aqui. Ó. Mas por que eu não vou dividir? Porque não dá, tá? Vai dar número quebrado. Aí fica exatamente assim, ó, 4 sobre 3. E como a reta está crescendo, esse coeficiente angular vai ser o quê? Positivo. Por isso que eu não mexo no sinal. Vamos aqui agora. Ó, de novo, ó, o coeficiente angular dessa reta aqui. Reta aqui, método gráfico. Ó, primeiro a parte de cima, né? A parte que está subindo. Ó. 1, 2, 3, 4. Também deu 4. 4. Aqui embaixo, 1,
2, 3. Então, embaixo é 3. Mesma coisa, Felipe. Detalhe. Perceba que a reta está o quê? Descendo, né? Como a reta está descendo, o coeficiente angular vai dar o quê? Negativo. Então, aparentemente é o mesmo valor, só que você coloca o sinal de menos, tá? Então, isso aqui, ó, menos 4 sobre 3, é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. E para encerrar essa aulinha bem rápido, né, de revisãozinha aqui, tenta fazer isso aí. Você pausa o vídeo e tenta achar o coeficiente angular dessa reta, beleza? Pronto, tenta fazer aí. E aí, conseguiu? Vamos lá de novo. Coeficiente angular. Conta essa parte aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6. É só perceber, né? Esse tamanho aqui, ó. Daqui para cá, qual é o tamanho? Para perceber que é 6, né? De 1. Se eu saio de 1 e paro no 7, eu andei 6 casas. Então, em cima da 6. Sobre, embaixo. 1, 2, 3, 4. Embaixo da 4. E como ele está subindo, o resultado é positivo. Aí perceba que aqui, gente, já estaria certo, tá? Mas dá para você simplificar, ó. Você pode dividir aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Aí ficaria assim, o coeficiente angular. 6 dividido por 2 dá 3 e 4 dividido por 2 dá 2. Que também deu o mesmo resultado. Não, deu resultado diferente, né? Você que tem o mesmo resultado daqui. Mas é assim, tá? Você pega esse tamanho e divide por esse tamanho. Se estiver subindo, ó, a reta estiver subindo, positivo. Se a reta estiver decrescendo, negativo. Beleza, pessoal? Uma aula aqui, tá? Bem rápida, porque é uma revisão. Já vimos muito isso aqui em aula. E é basicamente isso que você precisa saber para esse tipo de questão. Beleza? Até a próxima aula. E qualquer coisa, podem me procurar. Até mais, pessoal.